Você sabia que o Leon, depois de tanta dor, tanto sofrimento, tanta discriminação, cara, ele se tornou finalmente alguém popular entre as meninas? Pois é, hoje eu vou te mostrar e contar exatamente o que vai acontecer logo depois do anime de Otome Game Isekai, cara. A gente vai ver especificamente o prólogo do volume 3 da Light Novel, onde acontece depois de toda aquela guerra que rolou, né? Ele destruiu o escambau todo sozinho lá, usando a sua querida máquina Luxion e também o Arrogance, né, que é a máquina braba dele. Vamos conferir tudo direitinho hoje, beleza? Então vem comigo, prepara a pipoquinha e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, isso tudo aconteceu exatamente depois de que o Leon alcançou, através do seu poder máximo e puro ali, do companheiro Luxion e a armadura Arrogance. Ele repeliu aquele ataque do Principado, né, que tinha lançado sobre todos os colegas de classe naquele cruzeiro, que estavam numa viagem turística de escola. Na verdade, a coroa e o reino, obviamente, não podiam deixar passar isso despercebido. Por uma conquista dessa, não faz nem sentido os caras largar isso de mão. Um único homem que tinha sido capaz de repelir 20 navios de guerra e um exército inteiro de monstros. O potencial bélico do Leon era algo que, mano, tava além da conta, sacou? Não tinha como eles largarem de mão. É por isso que, apesar de muitos da corte lá estarem meio que contra dar a ele uma ascensão, né? Tinha uma galera que não queria, ele ainda assim foi subido lá, né? Subiram ele de barão para visconde. E ao ter essa nova categoria, isso fez com que todas as mulheres da academia começassem a ver um valor nele, né, em estar junto com ele. Elas o consideravam como um potencial marido agora. Só que, cara, nesse mundo as coisas são cruéis. As pessoas são bastante exigentes, para não dizer arrogantes, né? Porque algumas garotas, com seu egocentrismo, começaram a enviar cartas para ele, onde diziam que ele tinha que preparar uma festa de chá dentro de 3 dias com as tais sobremesas, né, as seguintes sobremesas que apareciam como referência na lista. Segundo outras mulheres também deram especificações de condições para poder se casar com ele. Tipo, elas queriam ter propriedades na capital que pudessem armazenar não somente 10 pessoas, mas também todos os serventes semi-humanos que elas tivessem como seus amantes. Tudo se tornou uma coisa tão problemática pro Leon que enquanto ele lia isso, cara, ele ficou tipo, mano, o que é isso que eu tô lendo? Sem entender absolutamente nada. Ou seja, elas esperavam que ele dissesse: sim senhora, pô, tô aqui à sua disposição, não se preocupe em ver o que fazer, que eu vou estar aqui tranquilão, vou manter você pro resto dos seus dias aí, pro resto da tua vida. Só que isso não funciona. E além disso, cara, se fosse uma, não teria problema nenhum, era só ele ignorar. O problema é que o número de cartas que ele tava recebendo desse mesmo jeito aí era gigantesco. Pessoas solicitando as coisas, era muito grande mesmo. Ele inclusive tinha na mesa dele lá cheia, tá ligado? Até o Luxion ajudou ele a categorizar cada uma dessas cartas de acordo com o seu conteúdo. Ele simplesmente parou, né, e ordenou, né, botou, por exemplo, fazer festa do chá e a outra os requisitos para se casar. Foi isso que ele foi ordenando. Com elas, de repente, as mais ousadas, por exemplo, que tinha carta ousada, que era a questão de ameaçar ele para se casar junto com ele, meu irmão, ele botava em uma outra pilha diferente, já era direto no lixo, sacou? O problema é que o Leon começou a se sentir mais enojado com isso. Ele era popular, ele tinha o sonho, né, que ele estava desejando há muito tempo, desde que havia entrado nessa escola, que era conhecer a natureza das garotas, né, ver tudo isso. Só que agora ele estava vivendo isso com uma ilusão de ser popular nessa academia. Isso ainda deixava ele mais decepcionado ainda, afinal de contas todas as mulheres que estavam atrás dele, a única coisa que elas queriam era status, dinheiro, e se a gente for parar pra ver, elas nem tinham se apaixonado por ele, nem consideravam o Leon como um possível casal amoroso ou alguma coisa do tipo. Elas literalmente só queriam usar ele, né? E isso estava machucando o cara, qualquer um ia ficar mal com isso. Mas bem, felizmente tudo que ele tinha, nem tudo era cinza, né, cara? A gente também tem o lado bom, nem tudo era maravilhoso, mas tinha um certo grupinho de pessoas aí que estava interessado de verdade nele. E isso não é por causa de suas realizações, não é por causa da sua riqueza, né? A primeira delas a gente sabe que é a Olivia, na qual anteriormente já tinha se declarado para ele, declarou seu amor de verdade no final da primeira temporada. A segunda, a Angélica, que anteriormente já tinha declarado também o desejo de voltar, né, a se consertar a amizade que eles tinham entre eles três. Ela, pô, tinha muito prazer em estar junto com eles, sempre curtia as festas do chá, né, com o Leon, com ambos ali se divertindo. Também tinham outras pessoas além delas, tá, que começaram a desenvolver um interesse nesse tipo de ações dele, que era a Clarice, a ex-prometida do Duke, que era, pra quem não lembra, a Clarice estava noiva do Duke, só que no entanto depois que o Duke foi desertado,
ela encerrou seu noivado por carta. Ela tentou contatar ele várias vezes, só que o Duke se recusava a falar com ela pessoalmente. Ela eventualmente então passou a odiar o Duke por causa disso aí. Inicialmente ela saiu até como uma nobre feminina arrogante, com um harém reverso, cheio de servos e seguidores. Isso logicamente foi por causa da decepção do seu noivado com o Duke ter sido quebrado completamente. No decorrer da história ela vai mudando um pouco, né? Agora ela tá bem mais interessada pelo Leon, principalmente porque rolou uma treta lá na qual ela derrubou ele sem querer, ela começou a se aproximar dele depois que pediu desculpas, enviou presentes e tudo mais. E detalhe, antes da cerimônia de premiação, onde ele ia receber, né, subir pra Visconde, a Clarice estava presente com outras pessoas no quarto do Leon, lá no dormitório, onde o Leon foi promovido a 4º lugar de Visconde inferior, né? Como os outros alunos que também lutaram no Principado acabaram ganhando medalhas por causa disso, recompensas, né? Eles para si mesmos. E a outra e última garota que a gente tá falando era Deirdre, a mulher que entre os alunos não queria se envolver nesse incidente geral que estava acontecendo no ataque, né? No entanto, depois de algumas palavras ômbivas lá do Leon, ela simplesmente, juntamente com outros nobres, decidiu lutar contra o Principado. Ela tinha sido inspirada pelo Leon, basicamente, né, de início, para um contra-ataque contra o Principado. E de acordo com o Leon, a Deirdre, ela é descrita como uma pessoa nobre, mas alguém perigoso. Ela é astuta, gosta de ordenar em torno dos seus subordinados, mas ela é uma pessoa até amigável, apenas com aqueles que gostam de se misturar, e nada mais, nada menos interessa pra ela, né? Ela gosta até do chá feito pelo Leon, e o Leon considera ela uma pervertida até certo ponto. Ela chega lá nesse ponto aí. E agora tá interessada por ele, né? Toda vez que o Leon começa a fazer essa festa do chá, convida a Andy e a Olivia, que são amigas dele desde o início, né? Elas de repente aparecem no seu quarto como se tivesse uma rede de informações muito boa, né? Uma distribuição de informações absurda para elas conseguirem chegar lá. Mas, por um lado em si, né? Tinha mulheres que estavam interessadas apenas na sua fortuna e por outro ele tinha colegas que realmente tinham desenvolvido certos sentimentos por ele, não tinha que se perguntar com o que se preocupar, porque essas que estavam realmente interessadas, com exceção da Olivia obviamente, todas elas tinham um status e uma fortuna superior à do Leon. No fim, a fama, a reputação, o ódio do Leon alcançariam até um novo horizonte quando ele fosse atribuído à sua próxima missão. A Mary, lembra-se da Mary, né? Você tem que lembrar dela, a protagonista que roubou o lugar da Olivia como protagonista, que se apaixonou por todos os alvos de captura aí e tal. Enfim, ela tinha feito uma ação completamente estúpida. Ela decidiu entrar nas profundezas do calabouço da capital e obter a pulseira santa. Depois ela foi lá e se apresentou à igreja como a verdadeira e única santa que existia. Os clérigos aceitaram ela nesse lugar, pô, declararam ela com um título. Essa garota era bastante petulante, né, prepotente, começou a agir como se fosse uma mulher super nobre depois disso, com valores, com beleza e tal. E a gente sabe que as coisas vão um buraco mais embaixo, né? Eventualmente, todos que desprezaram ela alguma vez dentro da academia, por ela ser filha justamente de viscondes com uma reputação ruim e pobres, mano, a galera caía no pau em cima dela. E agora eles estavam lá lambendo os seus pés, dando beijinho, fazendo tudo, chamando ela de senhorita Mary, pô, perguntando o que poderia fazer por ela, convidando a Mary pra almoçar. Mas tudo, é claro, a gente sabe que funciona na base do interesse nessa escola, porque elas mesmas falavam: pô, convidamos você, Mary, pra fazer tal coisa, por favor, abençoa a gente aí com tal outra coisa. A gente sabe muito bem como é que funcionam carreiras duplas nessa escola aí, cara. O negócio não é bom não, o Leon tá a par disso aí também. E ele sabia que substituir a Olivia e roubar o posto de santa dela era uma estupidez, pô, principalmente porque ao longo da história, pra você salvar esse mundo, pô, você não precisa ser uma santa, mas ter o poder da santa. E a Mary não tinha esse poder. Quem tinha o poder da santa era a Olivia, a Mary só pegou a pulseira e é isso. Então o Leon teria que mais tarde esclarecer as coisas com ela, né, que estava desviando o mundo do seu curso natural, além de que também teria que ver o que ele poderia fazer de correto para depois conseguir consertar isso tudo, né, e ligar as coisas, botar tudo no seu lugar. Um dia, enquanto ia para as aulas, então, como normalmente fazia, encontrou-se uma grande multidão que estava entusiasmada lá com o anúncio de que havia sido publicado dentro de um quadro. Ele dizia que tinha um programa que seria aberto para que os alunos fossem fazer estudos internacionais, para sair por um ano inteiro, para um país estrangeiro, para que houvesse uma troca, né? Eles conseguissem fazer intercâmbio, né? O famoso intercâmbio. Que o Leon já botou na cabeça exatamente isso que ele queria fazer. Mas, voltando um pouquinho para essa história aí, também tinha um outro pedido lá no quadro, que dizia que estavam sendo recrutados pessoas que estariam dispostas a proteger a santa.
enquanto ela estava dentro da academia, ou seja, proteger a Mary. Seriam todos os guarda-costas dela, e eles tinham um status de cavaleiro, sem necessidade de poder se formar. Eles não precisavam, não tinham que obter títulos, nem mesmo diploma para obter esse grau honorário de cavaleiros. Isso faria com que os meninos se sentissem muito mais confortáveis, cara, muito mais tranquilos, porque uma vez que você tem esse diploma, um diploma desse aí nas tuas mãos, meu amigo, não tem como, eles não teriam mais nenhuma responsabilidade como nobres. E ao mesmo tempo, trazer essas responsabilidades de carregar o cavaleiro em si mesmos, eles também não teriam que embarcar na busca de casamentos, procurar uma desculpa para se casar. Por isso muitos meninos, cara, estavam desesperados, eles estavam lá desesperadamente começando a tentar obter esse título de guardião da Santa de Cavaleiro aí, de protetor, o máximo possível. Aí é quando a Andy vem bastante preocupada, corre do lado do Leon e diz a ele que tem um sério problema para falar. Aparentemente a Santa tinha pedido à coroa que fosse designada a um guarda-costas bastante capaz e deu o seu nome. Ela desejava a presença do Leon Bartfort. Pois é, ela pediu que ele cuidasse dela enquanto tinha junto com ele outros guarda-costas. Essa notícia aí incomoda bastante o Leon, e é por isso que ela o solicitou, porque agora a Mary tá fazendo de tudo para incomodar ele. Isso porque a pessoa que mais odiava ela era o Leon, e a pessoa que tanto odiava ela agora ia ter que cuidar dela. Enquanto todos esses acontecimentos se desenrolavam, a Mary estava caminhando muito alegremente pela escola, desfrutando do seu novo título e de todas as bajulações que ela estava recebendo de todos os outros estudantes. Inclusive, ela teve a oportunidade de encontrar com uma garota que estava sendo intimidada e com bastante razão. Lembra da Clara? Pois é, a mulher que estava tentando se aproximar da Olivia aí, né? E quando ela foi lá, anunciou o seu café, né, para que ela pudesse pedir através da Olivia para se juntar ao Leon, para que eles subjugassem os piratas do território, que na verdade isso era tudo, não passava apenas de uma armadilha para poder matar o Leon, né? Ela tinha coagido com a Olivia e depois ainda tentou vender o ex-novo da Clarice para os piratas espaciais. E depois de todos esses problemas, foi ela que levou a pior fatia do bolo para casa, né? Não tinha como não ser, porque ficou para trás, ou em poucas palavras, foi completamente abandonada. Enquanto os Frey, que é a família dela, né? A família de condes que eram bastante corruptos, foram todos assassinados por ordem da coroa e todos os seus herdeiros desapareceram também. Todas as famílias que estavam sob tutela foram desmanteladas, mas com ela simplesmente sendo considerada como se fosse uma mulher que estava nos bastidores, sem ter feito nada. Então, não lhe fizeram absolutamente nada também. Ela continuava indo para a escola por causa disso, mas oficialmente ela já não era mais um nobre, não existia nenhuma casa para que ela pudesse voltar, e isso estava fazendo com que ela ficasse simplesmente vagando ali, né, seus dias dentro do dormitório. Os outros estudantes começaram a fazer bullying com ela, e ela estava prestes a ser linchada por um grupo de homens e mulheres que estavam ainda chateados com essa participação dela no assunto dos piratas espaciais. Pô, quem não ficaria? Se eu fosse essa garota, eu já não tava nem mais ali, sair da escola, sei lá, já era, não tem como. Mas antes de começar o golpe, a Mary chegou lá, né, com um sorriso quente, fingindo o seu discurso aí, né. Foi tirado de Naruto, hein? Disse pra ela que o caminho da violência não deveria ser seguido. Linchar as pessoas por ódio residual do passado não é algo correto, não é bom de se fazer. E ela, se ela se arrependesse mesmo, então seria melhor deixar ela assim. Ela então se vira, olha pra garota Clara e aí que tá lá, pô, chorando bastante no chão, espancada. Eles conseguiram ainda dar alguns socos nela, só que a Mary estendeu a sua mão e diz a ela pra que as duas se tornem amigos. Fala pra ela, né? Ela acredita que a Mary, que tava na frente dela ali, era realmente a santa do mundo. Então ela pegou na mão da Mary, deu um pequeno sorriso de calor, esperança, né? Tomou o lugar no seu coração na hora. Mas a gente sabe que a Mary realmente, no fundo, não é uma pessoa boa. Ela até pensou na hora que se alguém pudesse perdoar o que essa garota fez, a pessoa é um idiota, né? Mas na verdade, ela mesma odeia essa garota diretamente. Só que, mesmo perdoando ela, se juntar ao grupo da Mary faria com que, certamente, incomodaria o Leon. Era justamente o que ela estava querendo fazer. Lembra que a gente falou? A Mary só tá querendo incomodar o Leon de qualquer forma possível. Depois de tudo, de tentar assassinar o Leon, mas agora estando sob proteção da Mary, ninguém poderia fazer nada com a Clara. E assim nós terminamos então o prólogo do volume 3, ela se juntando com a Mary, e agora o Leon vai ter que entrar numa outra jornada sinistra. Basicamente isso é tudo que ia acontecer no início dessa segunda temporada. Obviamente que a gente não falou de tudo, tá? Nessa segunda temporada inteira, ainda mais se tiver mais de 20 episódios. Mas se vocês curtirem esse vídeo e quiserem saber mais sobre essa história, o que acontece mais pra frente,
deixa aí nos comentários, capricha no like também que eu trago pra vocês aqui no canal. Já adianto que uma grande luta contra um rei dos demônios que despertou tá chegando aí. E eu sei que você vai querer ver, que você não vai querer perder isso aí. Mas comenta aí pra mim, porque não custa nada, né? E o mais importante de tudo, manda a sua inscrição pra gente, manda o sininho ativado, clica aí embaixo. Não sai daqui sem o sininho ativado, cara, pra você poder receber as notificações e saber exatamente quando vai sair essa continuação aqui no canal, pra você não perder essa. Tamo junto sempre, galera. Aquele forte abraço, beijão no coração e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!